Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao curso de Lógica de Programação, na programação da linguagem C. Na aula passada a gente aprendeu, como é que a gente imprime frases na tela do nosso compilador deve ser mais. A gente se vale da função printf para a gente conseguir realizar esse tipo de operação. Porém, qual é a grande questão? Como foi mencionado na aula passada, o compilador deve ser ele não compreende as acentuações utilizadas no português, como por exemplo, tio, crase, acento circunflexo. Então, a gente precisa inserir uma biblioteca para que a gente consiga realizar esse tipo de operação. A gente viu que, naturalmente, assim que a gente abre o compilador, a gente já tem duas bibliotecas, que é aquela include stdio e include stdlib, que são as duas bibliotecas que já vêm no nosso compilador assim que a gente abre ele. Agora nós vamos aprender a utilizar mais uma biblioteca, que é justamente essa biblioteca que possibilita a utilização da acentuação que é utilizada no português. Então vamos dar uma olhada aí qual biblioteca é essa. Então, a biblioteca é a biblioteca Loccally. Eu havia comentado com vocês superficialmente na aula passada a respeito dessa biblioteca, porém agora a gente vai detalhar e vai começar a implementar ela de forma prática. Então, como foi dito, o printf não reconhece a acentuação do português. Então a gente tem tio, acento circunflexo, crase, c cedilha. Para a gente utilizar essa acentuação, nós devemos implementar a biblioteca Loccally. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Por isso é necessário importar a biblioteca loccally.h e utilizar a função setLoccally, abre parêntese, lc underline all, vírgula, abre aspa, o nome Portuguese, que é português escrito em inglês, fecha aspa, fecha parêntese, no corpo do main. Então a gente vai implementar no escopo, lá onde vem as bibliotecas, as outras duas que nós havíamos estudado. Nós vamos colocar esse loccally.h e nós vamos colocar a função setLoccally com essa formatação aqui, lc underline all, vírgula, Portuguese. Vamos ver como é que fica um exemplo, como é que a gente implementa essa biblioteca. Olha aí, como foi dito, eu vou botar aqui, hashtag, ou então jogo da velha, include. Então abre essa chave loccally.h, fecha a chave. Aqui eu estou inserindo a biblioteca Loccally. Além disso, eu tenho que implementar essa função aqui, setLoccally, só que essa função ela vai implementada no main. Quando a gente vê aqui, main, abriu chave, entre as chaves, a chave que abre e a chave que fecha, você inclui aqui uma linha escrito, setLoccally, abre parêntese, lc underline all, vírgula, abre aspa, Português, fecha aspa, fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso aqui é necessário para que a gente comece a utilizar esses acentos em português. Então, a gente tem que ter isso em mente, certo? Vamos ver agora, direto no compilador, realizar um programazinho que a gente consiga utilizar essa biblioteca em uma aplicação prática. Eu vou querer que na tela do meu compilador apareça a seguinte frase, olha só. Essa daqui, onde tem escrito ficha de inscrição, olha, veja que tem o C cedilha, o A e o tio, então a gente não conseguiria utilizar esses acentos se não inserisse essa biblioteca.
E daí, ó, eu pulo 3 linhas. Eu pulo essa e mais 2. E inicio, ó, nome, 2 pontos. E daí eu coloco seu nome, idade, 2 pontos. Sua idade, sexo, 2 pontos. Seu sexo, cidade, 2 pontos. Sua cidade. Então vamos ver como é que a gente realiza essa programação, né? Utilizando o compilador do DFC++. Então já estamos aqui com o nosso compilador. Vamos iniciar a programar aí, ó. Eu já tenho as 2 bibliotecas. A biblioteca include stdio.h e include stdlib.h. Agora eu vou incluir a biblioteca locally, porque a gente vai precisar dela para utilizar a acentuação, né? Aí a gente vem aqui, coloca o hashtag include. Aí eu abro aqui a minha chave e vou colocar locally.h. É isso. Essa é a primeira parte aí para a gente incluir a biblioteca locally. Depois de incluí-la aqui no escopo, nós vamos ter que incluir a função, né? setLocally, como a gente viu. Então, olha, a gente vem aqui, coloca setLocally, abre o parêntese, lc underline all, vírgula, abre chave, e aspa, perdão, português. E aqui, ponto e vírgula. Pronto, até agora nós fizemos o quê? Nós incluímos a biblioteca locally. Agora nós podemos utilizar a acentuação em português aí tranquilamente. Então, a frase inicial lá, salvo me engano, era ficha de inscrição, né? Então nós vamos utilizar o comando printf. Vamos abrir aí as aspas. E aí eu vou poder colocar aqui tranquilamente, ó, ficha de inscrição. Conforme foi mencionado, nós temos aí 3 linhas, nós pulamos 3 linhas para iniciar a ficha, né? Esse é só o cabeçalho. Então aí nós colocamos a barra invertida N, a barra invertida N. Por quê? Porque cada barra invertida N eu estou pulando uma linha. Então, pulei uma, pulei 2, terceira linha aqui. Então, aí nós já temos o espaçamento de 3 linhas. E agora nós colocamos aí printf novamente. E o primeiro ponto lá, né, era nome, 2 pontos, e daí tinha seu nome. Novamente, vamos pular uma linha, né, para a próxima frase. Iniciar na linha de baixo, barra invertida N, pulei a linha. Agora, printf, abre aspa, idade, 2 pontos, sua idade. Novamente, barra invertida N para a gente pular a linha. Agora, printf, sexo, 2 pontos, seu sexo, barra invertida N para pular uma linha. E por fim, né, printf, cidade, 2 pontos, cidade, barra invertida N. E aqui nós finalizamos esse programa simples, né, com a
acentuação em português, conforme mencionado. Vamos vir aí em execute, executar, compilar. Primeiro nós temos que compilar esse programa. E depois vamos rodar, run ou executar. E daí eu tenho, olha, a frase, ficha de inscrição, nome, seu nome, idade, sua idade, sexo, seu sexo, cidade, sua cidade. Então, gente, vamos falar agora um pouco a respeito dos tipos de dados que nós temos em C, certo? Quando nós criamos algum tipo de variável, nós temos que declarar que tipo de variável é essa. E o que seria uma variável? Olha, uma variável pode ser uma palavra, pode ser um número inteiro, pode ser um número com vírgula. Tudo isso na linguagem C é chamada de variável, é chamado de variáveis. Então, vamos ver os tipos básicos de dados ou como é que nós podemos caracterizar essas variáveis. Nós temos aqui, 5 tipos básicos. Nós temos mais do que 5, porém os tipos básicos fundamentais para a gente iniciar estudando são esses. Caractere. Eu identifico um caractere com o tipo de dado char. O que é um caractere? O caractere ele pode ser uma letra, pode ser uma palavra. Então, sempre, por exemplo, se eu quiser criar um caractere chamado de casa, então eu vou identificar ele com a forma char, que é um caractere na forma de palavra. Um inteiro, int. Então, essa variável int, ela identifica que o que eu vou colocar é um número inteiro. O que é um número inteiro? Um número que não tem vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto flutuante, float. Olha, esse ponto flutuante, ou float, ele é um número, só que é um número que não é inteiro, um número com vírgula. Por exemplo, 3,5. 4,6. Aí nós temos também aqui, ponto flutuante de precisão dupla, double. O que é um ponto flutuante de precisão dupla? É um número com vírgula, só que com mais casas decimais. Por exemplo, 3,14, 15, 59, 48, 27. Esse número, que ele é um número com vírgula, com muitas casas, ele deve ser identificado como double. É o tipo de dado que ele é. E sem valor, chamado void, certo? Então, nós temos fundamentalmente aí essas variáveis. Aí nós temos a variável e o tamanho em bits que armazena na memória, né? O tipo char é uma variável de 8 bits, int é uma variável de 16 bits, float é uma variável de 32 bits e double de 64 bits. Aqui não interessa muito, o que interessa é vocês compreenderem esses tipos de dados. Eu irei fazer aqui um exemplo com vocês de uma variável do tipo int, certo? Do tipo inteira. Gente, eu vou dar um exemplo aqui de aplicação desse tipo de variável. Digamos, eu quero chamar uma variável x. X é uma variável qualquer, que ela vai assumir um valor inteiro. Igual a gente vê nos exemplos de matemática, x igual a 5, x igual a 3. Então, eu vou declarar uma variável x aqui, que ela vai assumir algum valor. Se vocês perceberem, eu já deixei aqui a biblioteca locally.h, caso eu queira utilizar alguma palavra em português, e deixei aqui a função setLocally lc, lc all, português. E daí eu vou iniciar aqui, Vou colocar simplesmente int. Olha aí, veja que já fica em negrito, pois o deve ser mais já reconhece. Int e vou dar espaço
e vou colocar x. Então, olha, o meu programa ele já sabe que x é uma variável inteira. Aí daí eu botei ponto e vírgula, vou para a próxima linha. E daí eu vou colocar outra variável aqui, vou colocar assim, por exemplo, x igual a 2 mais 3. Então, olha, x igual a 2 mais 3, a gente sabe que x é 5. Então, eu vou colocar um comentário aqui, ó. Vocês lembram como é que faz comentário? 2 barras, ó. Já fica azulzinho claro, quer dizer que eu estou inserindo um comentário. Eu coloco aqui o valor x recebe o valor de 5. 2 mais 3 é 5. Tá ok? Então, aí a gente tem um exemplo de declaração de variáveis que eu estou utilizando na forma inteira. Eu também posso fazer assim, ó, int x, aí vou colocar outra variável int chamada de y, int y, e vou colocar outra variável inteira também, int chamada de soma, ponto e vírgula, certo? E daí eu posso fazer o seguinte, olha, eu tenho x, y e soma. Aí eu vou fazer um exemplo assim, digamos. X é igual a 2, pronto. Aí aqui, ó, eu estou dizendo que até aqui, ó, até esse ponto, o deve ser mais, ele só sabe que o valor de x tem que ser um valor inteiro. Após isso, eu posso declarar x com o valor inteiro que eu quiser. Por exemplo, 2. 2 não é um valor inteiro? Eu posso declarar. Eu coloco um comentário aqui só para eu saber que x está recebendo o valor agora de 2. Vou para a próxima linha. Agora, vou botar y igual a 5, por exemplo. Ponto e vírgula. Olha, y também não é um número inteiro, ele recebe int. Então, ele vai ser igual a 5. E eu vou colocar um comentário. Y recebe o valor de 5. E aí, por fim, ó, eu vou botar soma é igual mais y, ponto e vírgula. E daí eu sei o quê? Que soma recebe valor de 5 mais 2, 7. Então, temos aí uma aplicação da declaração de variáveis inteiras, né, em nosso programa. É um programa simples, porém já dá para dar uma ideia de como é que a gente realiza a declaração. Antes de eu dizer que um valor é inteiro, ou é um caractere, ou é um número com vírgula, ou seja, float, eu tenho que aqui no escopo identificar o que é cada coisa, certo? Para depois eu fazer a atribuição de valores.